Oi, bom dia. Nós vamos estar continuando o nosso culto ao Senhor Deus, onde a gente tem conversado sobre o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é do homem, não é? Em cima do texto bíblico. A gente tem analisado os salmos e o que a gente estuda no salmo serve para qualquer outro texto, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Então, o que é de Deus e o que não é? Né? O que é que no comportamento humano, no dia a dia, é de Deus ou não é? Então, o que é que em cada religião é de Deus ou não é? É o mesmo critério. Tudo que parece, tudo que é coerente com Jesus é de Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião, em qualquer texto, religioso ou não, que você lê, tudo que seja coerente com Jesus, com o comportamento de Jesus, com a visão de Jesus, com o ensino, com o testemunho dele, tudo, qualquer coisa que seja coerente com Jesus é de Deus. Agora, tudo aquilo que não é coerente com Jesus, aí sim, aí é da mente humana, da concepção humana, das ideias humanas, essa coisa humana, não é, que a gente tem e que a gente costuma jogar para Deus. A gente costuma entender Deus pela maneira como somos, pela maneira como a gente entende a vida. Entende? Então, não é esse o critério. O critério é sempre Jesus, tá? Jesus é a revelação, ou seja, é a revelação da revelação. E essa revelação que Deus mostra, é a mesma desde Adão até o último ser humano que vai existir na face da terra. É a mesma revelação. E Jesus é a revelação, é a amostra, é a vivência dessa grande, maravilhosa revelação de Deus. Esse é o critério. Deu para entender? É assim que a gente usa para analisar os salmos, né? E a gente tem visto coisas absurdas no salmo, né? E que às vezes, por ignorância de algum jeito, a gente tem usado esse texto para adoração de Deus. Ah, mas foi o salmista. Não importa. Pode ter sido Paulo, como também Paulo cometeu erros, como Paulo cometeu falhas, porque o que ele falou, o que ele ensinou, a maneira como ele agiu, não era coerente com Jesus. Por exemplo, a maneira como ele agiu, né? Quando ele se irritou, né? Ficou chateado com João Marcos, a ponto de Barnabé, que era ali o intermediário, era o mais, né, mais cabeça no lugar, era o mais aproximado, né, no comportamento em relação a Jesus. Barnabé disse: olha, Paulo, então faz assim, você segue sozinho. E eu fico com João Marcos. Esse parece com Jesus, Paulo não. Entendeu? Então, Paulo falhou, nós falhamos, né? Mesmo depois de conhecer Jesus, mesmo estando sob a direção do Espírito, a gente falha. O salmista também falhou muito, tá? Então não temos nem condição de criticar o salmista, porque não exatamente a gente tem que entender o seguinte: o Espírito de Deus, o próprio Deus, sabe da nossa infantilidade, né? Em entender e viver o que realmente Jesus ensinou, o exemplo que Jesus deu. Vamos aqui para o Salmo 15. Vamos analisar um pouquinho esse salmo, vamos ver o que há nele que é coerente com Jesus e o que não é coerente com Jesus. Tá? Então vamos ver aqui, o Salmo 15, o título que é atribuído pelos tradutores diz que é o cidadão dos céus. Né? O título que está no original apenas diz Salmo de Davi. A gente já viu aqui que quando o texto diz
Salmo de Davi está dizendo necessariamente que não foi Davi que escreveu. Pode até ter sido, mas necessariamente não foi Davi. A ideia é que é um salmo relacionado a Davi. Ou foi ele que mandou alguém fazer, ou foi ele que fez, ou alguém fez em nome dele, ou alguém fez como se fosse ele, ou alguém fez porque ele mandou, coisas assim. É uma série, mas está de alguma forma ligado a Davi, tá bom? Então vamos ver. O Salmo diz assim: Senhor, quem é que morará na tua tenda? Quem habitará no monte da tua santidade? Que monte? O monte de Deus. Quem é o monte de Deus? Na cabecinha pequena do salmista. Sião, Jerusalém, o templo. Então, quem é que morará contigo na tua tenda? Quem habitará no monte da tua santidade? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e com seu coração fala a verdade. Aquele que não murmura com sua língua, não faz mal ao seu companheiro, nem aceita insulto contra seu próximo. Em seus olhos despreza a pessoa que é digna de reprovação, mas honra aos que temem ao Senhor. Mantém seu juramento até sob seu próprio prejuízo e não muda. Tal pessoa não empresta seu dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca se abalará. Sempre vai estar contigo no teu monte que nunca se abala. É isso que ele quer dizer. Tá bom? Então vamos analisar, não é, dentro dessa perspectiva do que é coerente com Deus ou não. Aí temos aqui, entre as coerências, temos pelo menos um ponto aqui para chamar a atenção. Senhor, quem é digno de habitar contigo? Tirando esta pergunta do contexto do salmista, em outros salmos, podemos compreender que é coerente com o ensino de Jesus, ou seja, ninguém é digno em si mesmo, mas a graça pode fazer qualquer um ser digno. Em si mesmos, em nós mesmos, não somos capazes não merecemos, não somos dignos de estar ou de habitar na presença do Senhor. Agora, a graça de Deus faz com que qualquer pessoa se torne digna. É a graça. O mérito é da graça. Agora, por que isso aqui está como coerente? Porque a gente não está considerando o espírito prepotente do salmista em outros salmos. Tá bom? Em outros salmos é aquela ideia. E vai ser nesse também, tá? Mas tirando essa ideia, né, prepotente do salmista de que, Senhor, quem é que pode, veja só, quem é que pode habitar contigo, né? A não ser nós, o teu povo, eu, que sou o teu ungido. Quem é que pode? Só nós. Entende? Então, mas tirando essa concepção que a gente já tem de outros momentos, né, de outros salmos, também atribuídos a Davi, a respeito dessa prepotência religiosa, né, onde nega o amor de Deus para com outras nações, nega o amor de Deus para com outras religiões, nega tudo, só Deus é só deles. É lá do nosso monte, é lá do nosso templo. Tirando essa arrogância, então, aí a gente pode achar que essa palavra do salmista é coerente com Jesus. Senhor, quem é que é digno de habitar contigo? Na ideia de, não é perguntando, é afirmando, Senhor, ninguém, nem eu, nem esse poveco que está aí é capaz, é digno de habitar contigo. É a tua misericórdia que faz com que tu nos ames, apesar disso que a gente é. Mas a gente sabe a cabeça do salmista. Então,
Se a gente coloca, se a gente permite que essa prepotência esteja aí, então isso também não é coerente com Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Entre as incoerências com Jesus, então a gente destaca aqui o primeiro ponto. Senhor, quem é que é digno de estar contigo no monte de tua santidade? Para o salmista, a resposta é óbvia. Ele não está perguntando nada, não. Isso aí é retórica. Ele não está perguntando, Senhor, eu sou digno? Não, ele está dizendo, Senhor, eu sou digno. O teu povo, esse povo aí, matador de vizinhos, esse povo aí que é prepotente, esse povo aí que se diz teu, só nós somos dignos de habitar. Essa é a ideia do salmista. A gente não tem que se enganar, não. E não é pior do que a nossa, não. Somos iguais a ele. Quem é digno de estar contigo no monte da tua santidade? Para o salmista, a resposta é óbvia, pois ele e o povo chamado de Deus já habita no tal monte. Já habita lá. Jerusalém é a capital deles. É lá que Deus habita. Senhor, quem é que pode habitar contigo? Eu e o teu povo. É óbvio. É isso que o salmista está falando. Né? Jerusalém, ele pergunta com uma resposta pronta. A arrogância de que, sendo povo de Deus, são melhores que todo o resto que não habita naquele monte de Deus. Olha o que é que está por trás daquela palavra tão bonita do salmista. E a gente usa isso para glorificar a Deus, hein? A gente usa a arrogância do salmista para adorar a Deus. Como somos crianças. Vamos à segunda incoerência. Agora, ele vai citar uma quantidade grande de características que Deus encontra nele, o salmista, e no povo de Israel. As características que encontra, por que aquele povo habita ali com Deus? Por que aquele povo e ele habita ali junto com Deus na sua morada, no seu monte da santidade? Porque, aí ele vai citar aqui as características, presta atenção. Quando ele está dizendo que eles são assim, ele está declarando, os outros não são, Senhor. Nós somos, os outros não são. Eles são diferentes da gente. Eles são ruins, nós somos bons. Eles são distantes, nós moramos contigo. Então vamos ver. Terceira incoerência. Nós, ó Deus, vivemos sinceramente com o Senhor. Não parece com a gente? Com a nossa arrogância, com a nossa religiosidade, com a nossa prepotência, nossa intolerância. A gente não suporta cultuar com outras pessoas em cultos diferentes do nosso. Não parece com a gente? Senhor, nós praticamos a justiça, a vontade, a tua vontade. Eles não fazem isso. É isso que o salmista está dizendo. Nós habitamos no teu santo monte, porque nós praticamos a justiça, a tua vontade. Eles não moram no teu monte santo. 4. Pratica a justiça, né? Esse. 5. Somos verdadeiros no que falamos e vivemos. Somos verdadeiros. Mentirosos até não poder mais, mas somos verdadeiros e no que falamos e vivemos. Parece com a gente ou não parece? Atualmente Israel faz assim, primeiro atira e depois inventa uma história. Não, nós jogamos uma bomba lá porque primeiro eles nos jogaram.
E segundo, porque nós jogamos na fábrica, no lugar militar deles. Ué, por que não foi lá antes e desfez? Não, descobriram agora e jogaram a bomba agora. Mentirosos doentes, e usam o nome de Deus com tanta mentira. Se lá eles sabem que tem um lugar militar, por que não foram lá antes? Não, descobriram agora, quando eles querem se vingar da bomba, do foguete que mandaram contra eles. Aí jogaram impreciso, perderam, não aconteceu nada, não fez nada, mas eles vão acertar em cheio, porque os evangélicos americanos encheram eles de dinheiro e equipamento, então eles sabem exatamente onde vão jogar uma bomba. Entendeu? Tem equipamento para isso. Nós, evangélicos, enchemos eles de dinheiro e de armas para matar, porque essa é a nossa grande sabedoria nesse mundo. Não tem ninguém que já matou mais gente do que o cristianismo. A gente sabe matar, a gente gosta de matar, a gente gosta de ver gente de sangue, usando o nome de Jesus. Se a gente for para o inferno vai ser pior do que o inferno. Ai do diabo, se esse joio cristão for para lá. Ai do diabo! Ele vai ver coisa que nem o diabo acredita. E lá no inferno ainda vão usar o nome de Deus para fazer as diabruras que sabem fazer muito bem neste mundo. O joio é o cão. E olhe lá, se não é pior. Se não é pior. Aí ele continua. Não murmura. Quem é que vai habitar no seu santo templo, Senhor? Aqueles que não murmuram das circunstâncias, porque confia. Então o salmista já está fora, né? Porque o que a gente vê ele murmurando, reclamando, implorando, exigindo de Deus comportamentos é uma coisa fora do comum. Mas tudo bem, na cabeça deles aquilo não é murmuração. Na cabeça deles aquilo é adoração. Ó Senhor, até quando tu vais esquecer de nós? Isso não é murmuração na cabeça dele, não. Isso aí é adoração. Até quando eu vou ficar chorando e tu não vai fazer nada? Isso não é murmuração, não. Isso é adoração. Olha a cabeça dessa gente como é que é, né? É capaz de qualquer coisa e dizer o nome que quiser e achar que aquilo é verdade. O que mais? Não é mal com as pessoas. Danoso. Aí o negócio pega. Quem é que vai habitar contigo, Senhor, lá naquele Monte Santo? Nós que não, cadê? Que não somos mal com as pessoas. Então são o quê? Quando Davi juntou os seus exércitos para ampliar os seus territórios e sair matando muita gente de outras nações, né? Guerreando, matando, roubando, assaltando as riquezas daquele povo, para hoje a gente ter o orgulho de dizer: Davi ampliou o território do povo de Israel. Quer dizer, a gente aplaude ainda. Oh, Davi, em nome de Jesus, matou muita gente. Davi, oh Deus maravilhoso que apoiou Davi a matar tanta gente, a roubar as riquezas de tanta gente, a tomar os territórios de tanta gente. Oh Deus maravilhoso, olha o Deus que a gente adora. A gente não presta não, gente. A gente não presta. Não é só misericórdia que Deus tem com a gente, não. É muita misericórdia. Somos gente que nem o diabo, com certeza, quer saber da gente.
Agora no carnaval saiu um bloco lá, né? Um bloco não, uma escola de samba, dizendo que o pobre do Lampião sofreu porque ele chegou no inferno e ninguém queria receber ele. E aí no inferno ninguém quis receber. No céu também ninguém. Ficou perdido, não sabia não onde ficava mais. Vai ser a mesma coisa da gente. Da gente que eu digo é o joio, tá? Vai ser a mesma coisa do joio. Se o diabo for um pouquinho inteligente, e a Bíblia mostra que ele é, não é muito, mas se ele for um pouquinho inteligente, ele não vai querer o joio lá no inferno, porque o inferno ia ser o quinto dos infernos. O joio é uma desgraça. Aí continua o salmista, né? Aí ele diz assim: Senhor, quem vai habitar no teu, como nós, né? Quem vai habitar? Só nós, né, Senhor? Porque nós, olhe, não aceitamos insulto contra outras pessoas. Meu Deus. Não aceitamos insulto contra outras pessoas. Porque, Senhor, nós desprezamos os considerados reprovados por ti. Desprezamos. Desprezamos. Os que nós achamos que tu desprezas. Nós achamos. Deus não despreza ninguém. Nós honramos os que temem a ti, Senhor. Nós honramos nós mesmos. A ideia do salmista é essa. Os que temem a ti, somente nós é que tememos a ti, só nós. O resto não. Nós honramos a nós mesmos. Não somos agiotas da carência das pessoas. O judeu é o povo mais agiota do mundo. Enriqueceu sendo agiota no mundo todo, na história da humanidade. Como é? Desenvolveu suas riquezas tirando dos outros, aproveitando a fraqueza dos outros para tirar. Foram os banqueiros foram extremamente banqueiros no mundo todo. Os judeus. O que ele chama aí de povo de Deus. Enriqueceu empobrecendo os outros, aproveitando a fraqueza dos outros para enriquecer. Esse pessoal aí, que ele chama de povo de Deus. Somente nós é que somos capazes de habitar no templo com Deus. Senhor, somente nós, porque não aceitamos subornos para as injustiças. Tem povo que mais suborna o mundo do que eles. Somente nós somos capazes de habitar contigo no teu santo monte, Senhor. Lembrando, em nada são piores do que a gente. A gente que eu digo, o joio no nosso meio, o joio cristão. Em nada eles são piores, pelo contrário, em tudo, nosso joio, o joio cristão, está a léguas de piores do que isso aí. Léguas, anos-luzes. É anos-luz, né? Muito bem. Esse aqui é o Salmo 15. Nada a aproveitar para uma adoração real a Deus, não por causa das palavras que tem no texto, mas pelo espírito do salmista que está por trás do que está sendo dito. É bonito o salmo, mas o espírito do salmista
faz com que essas palavras bonitas estejam carregadas de prepotência, carregadas de arrogância. E isso faz com que essas palavras não signifiquem nada na adoração a Deus. Tá bom? Então esse é o Salmo 15. Vamos aqui para os motivos de oração que temos para hoje. Então está aqui, sexta-feira, aí diz assim, primeiro motivo, agradecemos por Ele querer todo mundo feliz, sem exceção. Todo mundo Ele quer feliz. Quer entristecer o coração de Deus? Pense em fazer, olha, não é fazer só não. Pense em fazer algo que entristeça alguém. Você vai ferir o coração de Deus, porque Ele ama aquela pessoa na mesma intensidade que ama você, com sua maldade de coração, e que você diz, só nós é que podemos habitar no templo do Senhor, como o salmista falou. Agradecemos por saber das nossas criancices uns contra os outros. É assim que Ele nos vê. Falei tudo isso aí, mas são criancices aos olhos de Deus, crianças imaturas, que Ele ama muito. Agradecemos por nos ajudar a sermos agradáveis a Ele e aos outros. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Agradecemos também pelos anjos na minha lista de oração, que hoje eu oro e que são das iniciais NOPQRS. Pedimos, por favor, Senhor, nos faça mais bênção para este mundo. Pedimos, por favor, tira toda a nossa prepotência contra pessoas. Pedimos, por favor, nos faça respeitar todo mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nosso testemunho não atrapalhe pessoas a chegarem a Deus. Pedimos também, faça-nos incomodados com desigualdades sociais. Pedimos também, usa-nos como defensores de uma ótima segurança pública, para todo mundo se beneficiar igualmente. Tá bom? E agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.